Que coisa boa é poder partilhar com você a palavra de Deus. E hoje, para tratar de um assunto importante da história sobre a Reforma Protestante, os pilares da Reforma Protestante, e vamos basear esta mensagem em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Na próxima semana nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante do século XVI. Foi um divisor de águas na história da humanidade. A reforma não foi uma novidade ou um desvio, mas uma volta. Uma volta às Escrituras, uma volta ao cristianismo apostólico, uma volta às doutrinas da graça de Deus. Foi no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências. Deflagrava-se aí este grande movimento, certamente obra do Espírito Santo de Deus. De lá para cá, temos muitas igrejas, frutos da Reforma, que tem pregado o Evangelho da Graça, tem anunciado as boas novas do Evangelho e tem permanecido nestas mesmas bases da Reforma. E eu gostaria aqui de trazer à sua memória esclarecida quais são esses fundamentos. Primeiramente, só a Escritura. Entendemos que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, contendo a revelação de Deus, inerrante no seu registro, infalível nas suas promessas, suficiente para nós conhecermos a Deus e a sua salvação. A Bíblia não é um dentre os muitos livros, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é atual, sempre viva, não precisa ser atualizada nem ressignificada. Ela é a palavra viva, poderosa. Alguém diz, mas e como é que eu posso saber que ela é a verdade? Me permita 3 dicas importantes. Primeiro, a unidade na diversidade. São mais de 40 escritores escrevendo num período de mais de 1000 anos, em lugares diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, e é uma plena harmonia no seu conteúdo. Segundo, o cumprimento das profecias. São centenas de profecias, que se colocasse num campo de coincidência, daria um número astronômico, impossível de ocorrer. Deus escreve a história antes dela acontecer. Terceiro, o poder inerente da palavra. Ela é viva e poderosa. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. Esse é o primeiro pilar da reforma, é só a Bíblia. Não é a Bíblia a tradição, não é a Bíblia e os documentos dos concílios eclesiásticos, é só a Bíblia, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. O segundo pilar é só a fé. Não é a fé, mas as obras. Não apenas a obra independente da fé. A salvação é gratuita. Ela é recebida pela fé. Não é o que fazemos para Deus, é o que Deus fez por nós. Não é o que realizamos para Deus, é o que Cristo realizou na cruz em nosso favor. Pela fé, nós somos salvos. A fé é a mão estendida de um mendigo que recebe o presente de um rei. Então, não é a fé mais as obras, não é a fé mais a religião, não é a fé mais o mérito pessoal, não é a fé mais o rito sagrado,
Não é a fé, mas o sacrifício. É só pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. O terceiro pilar é só a graça. A salvação é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus amou eternamente, infinitamente, sacrificialmente os objetos da sua ira. Éramos filhos da ira. Estávamos depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos amou e por causa da sua graça, Ele nos salvou e nos deu a vida eterna. Diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graça, portanto, é um favor imerecido. Merecia eu a condenação e Deus me perdoou. Merecia eu o inferno e Deus me deu o céu. Merecia eu a morte para sempre, eterna, e Deus me deu vida eterna. Isto é graça, maravilhosa graça. Esse é um pilar da reforma do século XVI. Não é o que você faz para Deus, é o que Deus fez por você. Você não compra a sua salvação, você não merece a sua salvação, você não recebe a sua salvação com uma medalha de honra ao mérito, como um troféu dos seus feitos gloriosos. Não. Deus concede a você a salvação gratuitamente por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. O quarto pilar da reforma do protestante do século XVI é só Cristo. Não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais a religião, não é Cristo mais Paulo, Pedro, Maria, o Papa, o pastor, o missionário, a denominação religiosa. É só Cristo. Muito embora muitas religiões deem destaque a Jesus como um espírito iluminado, como um grande profeta, como um dentre os mediadores, a Bíblia diz que Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é uma das muitas portas para o céu. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele não é um dos muitos caminhos para Deus, não. Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um dos mediadores, no panteão de mediadores entre o homem e Deus, não. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É só Cristo. Só Cristo. Esta é uma verdade gloriosa, resgatada pela reforma protestante do século XVI. Mas, finalmente, o quinto pilar é só a Deus a glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. A salvação é uma obra de Deus e pertence a Deus. É planejada por Deus, é executada por Deus, é consumada por Deus. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu por nós na cruz e Deus o Espírito Santo aplica essa obra no nosso coração. Nossa salvação não foi uma obra de última hora porque o plano A fracassou e Deus precisou lançar mão do plano B. Não. Deus planejou a sua salvação antes da fundação do mundo. Ele amou você
antes que o sol brilhasse no firmamento. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus pensou em você, Deus amou você, Deus escolheu você antes da fundação do mundo. E Ele não só planejou, Ele executou essa salvação. Ele enviou o seu próprio Filho para vir ao mundo, se fazer carne, habitar entre nós, carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele morreu pelos seus pecados, Ele ressuscitou para a sua justificação, Ele está lá à destra de Deus Pai intercedendo por você e voltará para buscar a sua igreja. O Espírito Santo está aqui para aplicar esta verdade bendita no seu coração, tirando o tampão dos seus ouvidos, tirando a venda dos seus olhos, tirando o seu coração de pedra, lhe dando um coração de carne, dando a você o arrependimento para a vida, a fé salvadora e trazendo a você o banquete da salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Para que toda a glória da salvação pertença a Deus, somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Essas são as verdades essenciais, fundamentais da reforma do século XVI. Eu vou orar com você, agradecendo a Deus por essas verdades. Rendemos-te graças, Senhor, porque são verdades que emanam da Tua palavra. E eu te peço que Tu abras os olhos do nosso entendimento para compreendermos estas verdades, em nome de Jesus. Amém.